Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre 5 livros feministas. Esse vídeo, pessoal, ele foi pensado no sentido de indicar livros que possa te indicar sobre compreensão sobre o feminismo e sobre leituras sobre o feminismo a partir do que eu já li, mas pensando em indicações que possa te ajudar, independente de qual seja o seu contato com o feminismo até agora. Então a gente vai ter livros muito simples e até livros mais complexos e mais densos teoricamente. Eu sempre gosto de indicar com livros muito facinhos, justamente porque a gente sabe que tem uma resistência em relação ao feminismo, em relação ao tema, em relação ao, especialmente a partir de recortes que a gente vê na mídia, de como feministas são representadas. Enfim, a gente tem uma série de resistências que são construídas aí em relação ao feminismo. Então acho que é sempre bom a gente começar com um livro introdutório para mostrar qual é a concepção de direito que as feministas discutem, ou qual que é a concepção de feminismo que a gente tem, ou as concepções de feminismo que a gente tem. Então acho que um livro bem introdutório ajuda a gente talvez desfazer esse preconceito inicial que a gente sabe que existe. Bem, para começar, eu gosto de indicar esse aqui da Marcia Tiburi, que é o Feminismo para Todas, Todes e Todos, que é um livro muito curtinho, a gente percebe que ele é uma edição pequenininha, essas edições de bolso, mas que ele vai abordar diferentes temas a partir do feminismo. Ele é organizado em, deixa eu ver quantos capítulos, em 17 capítulos, então a gente tem 17, cada capítulo é um tema sobre o feminismo, então a gente tem 17 temas relacionados ao feminismo abordados de uma maneira muito direta, de uma maneira muito didática, para a gente começar a conhecer mesmo. Então, sempre que você quiser indicar um livro muito facinho para alguém que tem talvez essa coisa da resistência e que tem um certo preconceito em relação ao feminismo, indique esse aqui, porque esse aqui, se a pessoa odiar, ela vai odiar mesmo, não tem problema, mas pelo menos ela tentou a partir de uma coisa que seja introdutória e não de uma coisa que às vezes é densa e que necessariamente vai fazer com que ela tenha distanciamento. Também introdutório, mas já não tão introdutório. Eu gosto desse aqui, da teoria da margem ao centro, da Bell Hooks, e eu indico esse aqui porque eu gosto muito da Bell Hooks, mas também porque esse livro, ele aborda um tema dentro do feminismo que às vezes as pessoas esquecem de mencionar, que é a importância de centralizar as crianças. Quando a gente educa uma criança dentro de uma educação patriarcal, a gente educa crianças para desempenhar papéis de gêneros muito demarcados. Então, o homem ele é criado para ser provedor e para ser o único responsável pelo sustento da família, e a mulher ela é educada para ser a mantenedora do lar e para ser responsável pela educação dos filhos. A história do Brasil prova que isso já não funciona mais, até porque a gente é um país muito desigual. Então, aqui no Brasil, é muito difícil o homem que consegue ser o provedor da casa. Só que a partir de uma educação patriarcal, quando o homem não consegue ser o provedor da casa, esse homem ele vai entrar em estado de sofrimento, porque se ele não consegue cumprir o que ele foi designado para cumprir, que é para ser o patriarca da família, quando ele não consegue sustentar a família, necessariamente esse homem vai sofrer. Quando esse homem sofre, toda a família sofre, porque é um momento em que muitas vezes esse homem ele vai desenvolver alguns vícios ou vai desenvolver algumas dependências que vai fazer com que esse vício e essa dependência faça com que haja uma certa devolutiva para a família dele. Então, às vezes é um momento, não vai acontecer sempre, mas que acontece bastante conforme a gente vê em estatísticas. É um momento em que esse homem começa a ser mais agressivo com a família, é um momento em que esse homem é agressivo com os filhos, então a gente vai ter ali uma educação dentro de uma sociedade patriarcal que ela é muito cruel com mulheres, mas ela também é muito cruel com homens. Claro que ela vai ser mais cruel com mulheres, que é a receptora direta da violência patriarcal, só que ela também é muito cruel com crianças, porque uma criança que cresce num lar violento, em que a mulher de repente apanha e ela não pode muito reclamar, ou ela precisa aceitar aquilo na esperança de que o homem vai mudar, a gente tem uma mulher que sofre e a gente tem uma criança que sofre. Quem cresceu num lar com violência sabe do que eu tô falando. A gente sabe o quanto isso afeta as crianças de modo direto e o quanto que isso vai deixar consequências nessa criança mesmo quando ela tiver adulto. Então esse livro aqui, ele fala do feminismo, entre outros assuntos, a partir de uma perspectiva teórica mesmo, de apresentar conceitos. Ele também fala sobre essa importância da gente pensar no modo como a gente educa as crianças, pensando em como a gente tem uma sociedade lá para o futuro. Né? A partir do momento que a gente constrói homens melhores e que a gente constrói mulheres mais fortes, a gente tem uma sociedade que vai ser mais funcional para todo mundo. Então esse livro aqui fala muito sobre isso, por isso que eu gosto muito sobre ele. Assim. E
é sempre necessário a gente pensar no grupo mais violentado de uma sociedade violenta, e o grupo mais violentado de uma sociedade violenta são as crianças. Mais complexo do que esses dois, e até mais extenso, a gente tem um livro aqui com as suas 530 páginas. Esse aqui da Heloísa Buarque de Holanda, Explosão Feminista, é um livro que eu gosto muito também porque ele faz um processo de mostrar nos primeiros capítulos quanto o feminismo ele dialoga com diversos grupos que às vezes a gente não pensa muito. Por exemplo, a gente tem aqui capítulos que vão falar sobre feminismo protestante, sobre feminismo radical, sobre feminismo lésbico, sobre feminismo indígena. Então vai falar a partir de diferentes grupos de mulheres e das suas experiências com o feminismo. É importante a gente falar sobre isso, e cada vez mais se fala sobre isso, justamente porque hoje já se percebe que os grupos eles não são atingidos de uma maneira igual pela violência patriarcal. Então o modo como uma mulher é afetada pelo patriarcado vai ser diferente, uma mulher pobre é afetada pelo patriarcado, vai ser diferente do modo como uma mulher rica é afetada pelo patriarcado. O modo como uma mulher negra é afetada pelo patriarcado é diferente do modo como uma mulher branca é afetada pelo patriarcado. O modo como uma mulher evangélica é afetada pelo patriarcado é diferente do modo como uma mulher que não seja religiosa é afetada pelo patriarcado. Então o livro ele vai falar nos primeiros capítulos sobre essas diferentes perspectivas, sobre essas diferentes opressões e o modo como cada mulher dialoga tanto com a sua história individual, mas também quanto com a história do seu grupo, do grupo ao qual ela pertence, e que de alguma forma como esse grupo se estrutura dentro da nossa sociedade. Para quem estuda feminismo, a partir das artes especialmente, também tem alguns capítulos muito interessantes para mostrar sobre representações. Então vai falar sobre representações de mulheres na literatura, sobre representações de mulheres no cinema, enfim, no teatro, sobre a representação de mulheres em diferentes produções artísticas. Então a gente vai ter alguns capítulos falando sobre isso também. Então quem já estuda aí representações, quem já estuda artes e quer entender como o feminismo se relaciona com esses aspectos das representações, indico Explosão Feminista. Indico também Gênero, Patriarcado e Violência, de Eliette Safioti, que é um dos meus preferidos, assim, acho que é um dos livros que mais modificou o meu modo de enxergar tanto a questão das relações entre homens e mulheres, mas também a questão da construção da violência no Brasil, porque Eliette Safioti vai fazer uma coisa muito inteligente, que é analisar a construção das cidades ali na década de 70 e na década de 80 e mostrar de que maneira que a violência foi crescendo a partir do momento em que as sociedades, algumas cidades foram se expandindo muito rapidamente, e que efeitos que isso gera para os sujeitos, que efeitos que isso gera para os grupos sociais. Então Eliette Safioti vai fazer uma análise de Brasil riquíssima, essencial, importantíssima, que não fala só sobre isso, não fala só sobre patriarcado, mas vai falar também sobre diferentes aspectos da violência, mas obviamente com a questão do gênero enquanto centro, mas a gente vai perceber o quanto que uma sociedade que exploda, cresça muito rapidamente, sem muito planejamento, o quanto que a violência vai crescer dentro dessa cidade e quanto dentro de uma sociedade violenta a gente vai ter grupos que vão sofrer mais, grupos que são mais marginalizados. Então o livro vai falar sobre isso, sobre como o crescimento das cidades vai fazer com que haja aqui uma modificação de como as mulheres sofrem violência, de quanto a violência vai se modificando a partir de uma reestruturação das cidades. Também vai falar sobre crianças. Eliette Safioti também faz um caminho similar ali ao da Bell Hooks, no sentido de mostrar o quanto que a criança sofre violência no Brasil e o quanto se fala pouco sobre isso. Por mais que a gente já tenha leis, por mais que a gente já tenha uma série de direitos que são conquistados, mas que na verdade esses direitos não se aplicam. Então Eliette Safioti vai dizer sobre isso, sobre o quanto a sociedade brasileira é violenta com as crianças, e depois quando essa criança está adulta, quando esse homem está adulto, esse homem ele não sabe lidar de outra forma, ele não consegue pensar de uma outra forma, ele não consegue agir de uma outra forma, justamente porque o que ele conhece é a violência. Da mesma maneira que muitas vezes a mulher ela vai normalizar a violência, porque a violência que ela sofre é a violência que ela viu enquanto era criança na casa dela. Então o livro vai falar sobre isso, entre outras coisas, no sentido de mostrar que quando a gente tem uma criança que normaliza a violência no espaço de casa, de uma criança que vê a violência dentro de do espaço dentro de casa, com frequência, na sua casa, na casa dos tios, na casa dos avós, é muito difícil que a gente tenha um adulto que seja muito diferente disso.
né? Então a gente tem esse aspecto abordado muito bem no sentido de mostrar que a sociedade ela produz uma pessoa violenta e daqui a pouco, quando essa pessoa tá violenta, a sociedade só consegue punir esse sujeito porque não soube educar essa criança de um modo adequado, de um modo satisfatório. Para finalizar, a gente tem um livro que também foi muito importante para mim, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. É um livro aqui com uma perspectiva comunista e que vai mostrar pra gente o modo como o patriarcado surge juntamente com a ideia de propriedade privada, como a família surge a partir da ideia de propriedade privada, a partir da formação do Estado. Então a gente vai ter isso aqui abordado pelo Engels. A gente tem aqui uma discussão necessariamente contra a nossa sagrada família patriarcal, a ideia sagrada de família patriarcal, que o Engels vai dizer que é balizadora de uma série de violências, é balizadora de uma série de opressões. Então ele pensa aqui em como a gente pode construir uma sociedade que seja distante da família patriarcal, porque ele diz que na sociedade patriarcal e na família patriarcal, a mulher ela é vista como uma propriedade do homem necessariamente, e ele vai pensar assim, de que modo que a gente pode construir uma sociedade que não seja pela ideia da mulher como sinônimo de posse, como sinônimo de propriedade. E isso, por mais que a gente avance e por mais que a gente modifique em relação ao modo como a gente veja isso, e por mais que hoje a gente já tenha uma estrutura de família diferente, essa ideia da mulher enquanto posse, ela é muito vigente, ela ainda é o que movimenta as relações entre homens e mulheres. Tanto que ainda hoje a gente tem de modo muito comum, quando uma mulher quer terminar um relacionamento, o modo que o homem encontra para isso não acontecer é sendo extremamente agressivo, ou ameaçando, ou mesmo matando essa mulher, justamente porque ele não aceita com que essa mulher termine o relacionamento. Ele não aceita que essa mulher tenha autonomia sobre a própria vida. Se esse homem não aceita que essa mulher tenha autonomia sobre a própria vida, quer dizer que essa ideia da mulher enquanto posse do homem, ela ainda está vivíssima, apesar do Engels ter escrito esse livro aqui há bastante tempo. Gente, é isso. Foram indicações rapidinhas, foram indicações bem objetivas. E se você tem outras indicações de livros feministas, para deixar aí para quem está começando a ler, ou de repente algum livro que tenha sido muito importante para você e que mudou a sua perspectiva de perceber esses temas em específico, deixa aqui nos comentários. Até mais!